Olá, meus amados, que a paz do Senhor Jesus abunde cada dia mais em nossos corações e nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, aonde a nossa voz estiver chegando, onde estivermos chegando, que a bênção de Deus seja completa na sua vida. Eu estou por aqui, pastor Heraldo Ávila, para juntos, neste sábado, véspera da Páscoa, estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos, em nome de Jesus, passar aqui um período na presença de Deus, exaltando e glorificando o nome deste Deus maravilhoso. Amém? Vão entrando aí, que com certeza tem muitas bênçãos reservadas para todos nós aqui nesta noite. Glória a Deus. Os irmãos já estão entrando. Que Deus possa te abençoar ricamente. Amém? Essa noite tem algo maravilhoso para falar. Eu tenho certeza que o que eu vou trazer essa noite, sabe, é novo até para mim, porque foi o Espírito Santo me surpreendeu com isso, coisa que eu nunca tinha pensado, nunca tinha visto falar, mas está na Bíblia e a data é oportuna, o momento é importante, que nós vamos falar sobre isso. Amém? Então que o Espírito Santo possa abençoar a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Já vai chamando aí os irmãos, as irmãs, para entrar aí, lembrando os irmãos, a live de hoje vai ser um pouco mais rápido do que as outras, porque amanhã, quero lembrar que amanhã nós teremos a live da Páscoa, teremos a nossa Santa Ceia de Páscoa amanhã, diretamente da igreja. Eu vou estar ministrando para vocês uma palavra de Páscoa, uma palavra poderosa da parte de Deus. Estarei ali com a minha família, juntamente com o Ministério Louvor, poucas pessoas, estaremos cumprindo todo o regulamento e com certeza vai ser uma bênção. Então amanhã, 10 horas da manhã, nós temos um encontro todo especial e se você ainda não pegou o seu kit Santa Ceia, hoje tinha obreiros lá na igreja das 18h30 às 19h30, estava lá o presbítero Fernando e a missionária Márcia, para dar a vocês, aqueles que não pegaram ainda. Muitas pessoas já pegaram comigo aí durante essa semana, mas amanhã, tá? Amanhã, das 8h30 às 9h30, podem pegar lá na igreja. Nós já vamos estar na igreja amanhã, de 8h30 às 9h30, pegar para você ir para casa, que às 10 horas em ponto, em nome do Senhor Jesus, nós estaremos com a nossa live diretamente da igreja, vocês na casa de vocês, a gente na igreja, para abençoar a sua vida. A live, esse culto de Páscoa, essa Santa Ceia de Páscoa vai ser tudo de bom para abençoar nossas vidas, não é verdade? Então, vamos juntos, irmãos, nessa fé, vamos juntos nesse espírito. E é uma pena que as pessoas acho que esqueceram que hoje tinha live. Sim, todo sábado tem live. Quando não tem na igreja cultos, a gente aproveita para fazer quantos mais a gente puder, amém? Mas eu sei que vai abençoar a sua vida, tá bom? Já tem os irmãos aqui já entrando, já está se comunicando conosco aqui. Eu vou pedir aqui os meus auxiliares aqui que tragam um copo d'água para mim, que eu acabei esquecendo de trazer, porque a gente fala e a gente precisa de água aqui para abastecer. Então, irmãos, lembrando mais uma vez, amanhã, 10 horas da manhã, a nossa grande Santa Ceia de Páscoa, diretamente da igreja, a nossa live, tá? Então, vai ser uma bênção. Já prepara a família, acorde cedo, dá uma adiantada no almoço, para que das 10 às 11 será a nossa Santa Ceia. E eu estou com uma grande expectativa que vai ser uma manhã de muitas e muitas bênçãos da parte de Deus. Vai ser uma manhã maravilhosa, tá? Uma palavra que eu tenho certeza que Deus vai me dar, não me deu ainda, mas Ele vai me dar. Uma palavra quentinha, vindo do coração dele, aquele coração cheio de amor, vai vir para o meu espírito e eu vou estar transmitindo para vocês com muita fé e com muito amor também, tá bom? Então, vamos entrando aí, vamos avisar, já começa a mandar aí um zap aí para aquele irmão, esqueceu, se não entrou na live ainda, manda zap para os irmãos aí, porque tem muita gente para entrar. Eu quero ver todo mundo conectado aqui nessa live, porque ó, o que eu vou falar aqui hoje é muito forte. Talvez vocês nunca pararam para pensar, porque eu sou sincero, talvez algum de vocês já pararam para pensar, mas o que eu vou falar hoje, eu nunca parei para pensar, tá? É muito forte, maravilhoso, e eu vou tentar passar de acordo conforme o Espírito Santo dá para nós, amém? Então, vamos aí, já tem os irmãos entrando aí, nossos presbíteros já estão entrando,
a missionária Márcia, a missionária Carla também já está aí, os presbíteros Fernando e o presbítero Carlos Alberto também está aí, amém? Todos os irmãos estão aí ligados aí, vamos então. Glória a Deus, nas alturas. E hoje eu não vou demorar a falar a palavra não, porque vai ser forte, muito forte, amém? Então prepara o coração aí, porque vai ser bênção de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, quem ainda não pegou o seu kit Santa Ceia, amanhã pode pegar, tá? Das 8h30, tá? Até as 9h30. Porque a partir de 9h30 não vamos atender ninguém lá, as portas vão estar fechadas, só a gente vai estar lá dentro, transmitindo para vocês a nossa Santa Ceia da Páscoa, tá? Então, pegue cedo, ou então você vai ter que ficar para a noite. Você vai ouvir a live já passada, talvez, mas não é o ideal. O ideal é você estar junto com a gente, no mesmo espírito, na mesma fé. Então, tira um tempinho. Não pegou ainda? Tira um tempinho para pegar amanhã cedo. Não fique. Jesus disse em João 6, quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Isso é muito importante, muito forte, o que Jesus disse. Não tem parte com ele quem não come e quem não bebe do sangue dele. Tá bom? Tá, e nossos irmãos estão entrando aí. Eu já estou aqui ansioso para a gente ministrar a palavra, mas quero que os irmãos entrem aí. Já tem bastante irmãos aí entrando. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, né? Paulo disse que Jesus é o Cordeiro Pascual. Ele é a nossa Páscoa. Foi exatamente isso que aconteceu. O Cordeiro, tá? Quando aconteceu ali a questão da Páscoa, o Cordeiro foi dado para cada família teria que sacrificar um cordeiro e colocar o sangue ali. Isso foi a Páscoa. Eles tiveram que sair, né? Tiveram que sair às pressas e ir embora, sendo libertos. Foi maravilhoso. Então Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E hoje é sábado, né? É chamado de sábado de aleluia. Sábado onde a tristeza estava no coração do povo, porque Jesus havia morrido, e Jesus morreu na sexta. Hoje ele estava morto ainda e ele ressuscitaria no domingo pela manhã, o primeiro dia da semana, no domingo. Ele morreu na sexta, então ficou sexta, sábado, e no domingo ele ressuscitaria, e foi o que aconteceu ao terceiro dia que ele havia morto, tá? Contando sexta o primeiro, sábado o segundo, no domingo, que já era domingo, então contado 3 dias, ele disse, o Filho do Homem estará 3 dias no ventre da terra para servir de testemunha, assim como Jonas. Como Jonas ficou no ventre da baleia 3 dias, assim importa que o Filho do Homem fique no ventre da terra. Então ele ressuscitou no terceiro dia. Amém? Então, irmãos, vamos então, em nome do Senhor Jesus, eu quero ministrar essa palavra do coração de Deus para vocês. Está todo mundo aí, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então abrir nossas Bíblias. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Lucas 23. Lucas 23. Vamos ler a partir do 40. Lucas 23, a partir do 40. Todos acharam? Então vamos lá, vamos ler a palavra. Diz assim, ó: mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sobre a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois recebemos a pena que os nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Verso 43. E Jesus disse: eu asseguro, eu te garanto, com toda certeza te garanto, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Apenas até aqui, vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua santa, pela tua gloriosa palavra, Senhor. Que ela venha penetrar forte em nossos corações, que ela venha falar em nosso espírito e nos trazer alegria, nos trazer uma confiança maior, meu Pai, desse ato maravilhoso que Jesus fez. Muito obrigado. Assim eu entrego o teu espírito. Tudo que vai ser dito aqui seja para exaltar e glorificar o nome do teu Filho Jesus, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui está uma passagem maravilhosa. Eu fico pensando às vezes, Jesus está aqui na cruz, faltando praticamente horas, ou talvez 1 hora ou menos do que isso, para Jesus morrer, para Jesus cumprir a sua missão, para Jesus finalizar a sua missão aqui na terra. E eu imagino, eu quero transportar a mente de vocês junto com a minha mente, lá para Jerusalém, no Monte Caveira agora. Aquelas 3 cruzes estão lá no Monte Caveira. De um lado, um criminoso, Jesus ao meio, e o outro criminoso do outro lado, uma esquerda e uma direita. Lá está Jesus sendo zombado, lá está Jesus sendo ridicularizado, lá está Jesus, o nosso Jesus, passando por tudo aquilo, sofrendo dores inimagináveis. Sim, Jesus estava sofrendo dores inimagináveis. Os tendões de Jesus doía. Os cravos das mãos, que na verdade não é aqui, se fosse aqui seria fácil, é aqui, ó, bem aqui, ó. Os cravos foram aqui. Para quê? Para que na hora da dor não conseguisse soltar. Porque se coloca aqui, isso aqui se rasga fácil. Mas aqui não rasga, porque aqui nós temos músculos na palma da mão. Então foi aqui. Então Jesus estava sofrendo dores horríveis. Dores nos pés, os pés juntos ali. Imagine só o sangue descendo, Jesus sentindo câimbras, e no meio de tudo isso, gente ali embaixo zombando, os próprios guardas zombando dele, rindo dele, ridicularizando ele, dizendo: desce da cruz, a gente vai crer, você é o rei dos judeus, curvando-se a ele, cuspindo nele. No meio desse bafafá todo, aparece o ladrão da esquerda, esbravejando, gritando, falando com Jesus também, zombando de Jesus. A gente sabe que é Satanás que queria que Jesus descesse da cruz. Satanás usa o ladrão da esquerda e começa a dizer para Jesus: ué, tu não é o Cristo? Tu não és o Filho de Deus? Salve a ti e a nós também. E foi nessa hora que o Espírito Santo, se o diabo entrou no da esquerda, o Espírito Santo falou assim: não posso, eu tenho que ao menos empatar essa jogada. O Espírito Santo entra no da esquerda, e ele se levanta e diz: Jesus no meio, sem dizer nada. Ele se levanta no meio, o da direita se levanta e vira para o outro e diz: você não teme a Deus? Estando na mesma sentença, estando aí prestes a morrer, você não tem temor a Deus? Tenta chamar ele à realidade, dizendo: rapaz, em vez de você aproveitar os últimos instantes que você tem aí para se arrepender, para você rever a sua vida, está aí prestes a morrer, e você não teme a Deus, você não tem vergonha. Mas nada. Então ele vira e diz assim: nós estamos aqui recebendo com justiça o que os nossos atos mereciam, porque eram criminosos, eram assassinos, eram ladrões, eram pessoas perigosas. Ele diz: nós estamos aqui recebendo o que os nossos feitos merecem. E este homem não fez nada. Então ele está dando testemunho de Jesus mais uma vez, que Jesus é justo, que Jesus não fez nada de errado. Jesus estava ali no meu e no seu lugar. Mais uma vez Jesus dando testemunho. E esse homem, no finalzinho da sua conversa com Jesus, ele vira para Jesus, depois de conversar com outro ladrão, ele vira para Jesus. E quem podia imaginar que um homem que estava tão próximo da morte estava tão próximo da vida, né, irmãos? Ele vira para Jesus e diz: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E, irmãos, que oração maravilhosa. Olha, que coisa preciosa isso aqui. E mesmo em tantas dores, em tantas coisas que Jesus está sentindo, quase não dá para ele falar, nem respirar. Jesus cobra um pouco das suas forças, vira para aquele ladrão da direita, depois que ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vira para ele e faz a promessa mais maravilhosa da vida dele. A promessa mais rica da vida dele. A promessa que com certeza, quando a gente chegar lá, a gente vai conversar com esse ladrão, tá? Vai conversar com esse ladrão, que era ladrão, que agora não é mais, agora é justificado pelo sangue de Jesus. A gente vai conversar com ele e ele vai ter história para contar. O que aconteceu quando Jesus virou para ele e disse, eu te garanto, eu te afirmo, que hoje mesmo, ou seja, era 3 horas da tarde, ele disse, hoje mesmo, eu te garanto, te prometo, que você vai estar comigo no paraíso. Meu Deus do céu, que promessa. Quem podia imaginar, irmãos, 2 destinos diferentes, um que creu em Jesus e foi salvo, não importa o passado dele, porque Deus não se importa com o nosso passado, e o outro simplesmente seguiu o caminho da morte, seguiu o caminho do inferno. O outro não quis se arrepender. Isto fala de 2 tipos de pessoas que existem no mundo. Aquelas que podem se arrepender até no momento final da sua história, e aquelas que seguem com corações duros, achando que podem viver aqui sem Jesus e podem seguir a eternidade sem Jesus, e não podem. Agora eu trouxe vocês até aqui para que vocês atentem. Jesus prometeu para aquele homem que hoje mesmo, era 3 horas da tarde que ele morreu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus morreu 3 horas da tarde, o seu corpo horas depois foi levado para a sepultura de José de Arimateia, que era um homem importante, um homem rico, era um escriba, ele era um seguidor de Jesus também, e ele levou o corpo de Jesus para a sepultura. Mas eu quero agora perguntar para vocês, de sexta-feira, 3 horas da tarde, até amanhã do domingo, o que aconteceu com Jesus? Aonde Jesus estava? O que Jesus ficou fazendo? O Espírito Santo, como um crico, falou comigo essa tarde. O que Jesus ficou fazendo de 3 horas da tarde, quando ele morreu no Gólgota, da sexta-feira, 3 horas, até amanhã do domingo da ressurreição. E agora, meus irmãos? Vocês já pararam para pensar? Por exemplo, Jesus morreu ontem, hoje. O que Jesus estaria fazendo hoje? Qual era o cronograma de Jesus? Há religiões que dizem que Jesus ficou dormindo no sepulcro. Não, isso não pode. Não existe isso. Tanto não ficou dormindo que a gente sabe, a Bíblia mostra o que Jesus ficou fazendo. Vocês sabem o que Jesus ficou fazendo? Porque Jesus, o corpo, vamos entender que o corpo de Jesus, o corpo que ele usou para andar aqui na terra, esse corpo que eu estou usando aqui, que você usa aí, é só embalagem. Quando morre, esse corpo morre, mas o espírito, a alma não morre, a alma e o espírito é eterno. A alma acompanha o espírito, é eterno, vai para o mundo do espírito, vai para o mundo eterno. Então o corpo de Jesus estava na sepultura, mas e Jesus? Qual era o cronograma de Deus para Jesus? Vocês sabiam que tinha um cronograma para Jesus? Tinha coisas para Jesus fazer? O que Jesus estava fazendo de sexta-feira até amanhã da ressurreição? É uma pergunta que eu faço para vocês. Será que alguém sabe o que Jesus andou fazendo? O que a Bíblia fala? Então o que Jesus estaria fazendo hoje, sábado? Aqui é noite, mas entenda, na eternidade não existe noite. Na eternidade, como no céu, não existe noite. É dia e dia para sempre. Então, olhe bem agora o que eu vou dizer para vocês. O que Jesus
ficou fazendo? Dormindo não ficou. Vamos voltar agora e pensar no que ele disse para o ladrão. O que ele falou para o ladrão era a primeira tarefa de Jesus. Qual era a primeira tarefa de Jesus depois de ressuscitar? A primeira tarefa de Jesus era cumprir a promessa feita a Adão e Eva e todos os outros que morreram, tá? De Adão e Eva até o dia que Jesus morreu, tinha que cumprir-se uma promessa, a promessa que ele fez a Adão e Eva no Jardim do Éden, ainda no capítulo 3. Deus disse para Adão e Eva: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente, que vai esmagar a cabeça da serpente. Estava falando da semente Jesus que nasceu de Maria. Estava falando exatamente disso. Ele nasceria para vencer a serpente que é Satanás. Ele nasceria para vencer o inferno, vencer o pecado, dar um basta nessa situação. O que aconteceu? Então, quando Jesus morreu, a sua primeira tarefa era tirar todos aqueles que estavam no mundo dos mortos, no mundo chamado intermediário. E eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia, claro. Levar eles até onde? Até onde ele falou com o ladrão, com o ex-ladrão. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus, o Adão e a Eva, como todos os outros, Davi, todos do Antigo Testamento, até o dia que Jesus veio à terra e morreu e ressuscitou, a todos que morreram esperando a promessa, morreram esperando o Messias, morreram esperando a restauração. Então entendam bem, nós vamos agora para uma passagem bíblica que mostra o que aconteceu no momento da ressurreição. A primeira coisa que Jesus foi fazer é exatamente isso. Jesus foi acordar, ressuscitar aqueles que estavam no mundo dos mortos, não estavam mortos. O próprio Jesus disse: vocês nunca leram? Jesus disse: vocês nunca leram que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ele não é o Deus dos mortos, ele é o Deus dos vivos. Porque quando morre aqui, mas continua vivo lá. Então, nós vamos ler a palavra de Deus agora em Mateus 27. Muita gente não percebe a grandiosidade de revelação que está em Mateus 27. Abra sua Bíblia em Mateus 27. E nós vamos ler aqui agora Mateus 27, 52 e 53. Mateus 27, versículo 52 e versículo 53. Olha bem o que está escrito aqui. Logo após Jesus entregar o seu espírito, logo após Jesus deixar o seu corpo, olha o que aconteceu, versículo 52, presta atenção. Os sepulcros, vamos ler o versículo anterior? E no meio, então Jesus, 50, exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o seu espírito. Então, quando Jesus saiu do corpo, ele entregou o espírito dele a Deus. Olha o que aconteceu, versículo 51, no mesmo instante, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra estremeceu, e fenderam-se as rochas. Versículo 52, presta atenção agora. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. Veja, quando Jesus morreu, a primeira tarefa era ressuscitar todos aqueles que morreram, de Adão e Eva até aqueles que tinham a promessa. Então Jesus chegou no sepulcro de Adão e Eva. Quando eles olharam: quem és tu? Jesus disse: eu sou a semente da mulher, vem comigo. Jesus chegou no sepulcro de Moisés e disse, quando Moisés olhou, ele disse, quer dizer, Moisés não morreu, né? Quem és tu? Eu sou semelhante a você. Todos que Jesus chegou para ressuscitar que morreram, menos Elias, né? Elias não morreu, Moisés morreu, Elias não morreu e Enoque não morreu. Então Jesus chegou no sepulcro de Moisés, que ele enterrou, e disse: vamos,
Ele diz: quem és tu? Eu sou um profeta semelhante a você. Está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Então Jesus ressuscitou todos eles. Por quê? Olha para mim. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Que Jesus contou, e essa parábola aconteceu no período abraâmico, no período do patriarca Abraão. Essa parábola aconteceu naquela época, esse acontecimento. Então, aconteceu que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado, ou seja, foi para o Hades. Porque quando ele abriu os olhos, ele estava num lugar de chamas, de tormento. Então ele estava no Hades, que é o lugar intermediário dos mortos, só que é um lugar de sofrimento. Existiam duas repartições. A repartição onde chamava seio de Abraão ficava embaixo da terra. Tá? Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus transportou esse lugar chamado seio de Abraão, onde estavam os santos que morreram na fé do Deus de Abraão. Ele levou até o terceiro céu, onde está o paraíso. Então ele levou todos eles, ele inaugurou o paraíso. A segunda coisa que ele ia fazer, a primeira é ressuscitar todos eles. Então, no período da morte de Jesus e ressurreição, Jesus ficou em plena atividade. Jesus ficou em plena atividade. Então a primeira coisa, ele foi lá para cumprir as promessas, ressuscitou todos esses, tanto que apareceu os corpos deles, ressuscitaram, os sepulcros se abriram e muitos até viram ele em Jerusalém. Viram eles andando em Jerusalém, para mostrar o testemunho do que está escrito. Porque aí Jesus leva eles até o paraíso e nisso, entenda bem, nisso, Jesus já está, tá? Jesus passa em Jerusalém, onde o ladrão fica enterrado, e já leva o antigo ladrão com ele, e ele agora vai fazer a segunda coisa, ele vai inaugurar o paraíso. E qual é o paraíso? Chega-se a acreditar que Deus tirou o jardim do Éden daqui, com medo do homem entrar e, vocês entendem? E comer e viver eternamente. Então Deus tirou o jardim do Éden daqui. E o jardim do Éden, é bem possível que o jardim do Éden seja o paraíso atual. Quando Jesus diz para Adão: hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus leva eles até o paraíso, o antigo jardim do Éden, um lugar de maravilha, um paraíso mesmo. E ele coloca todos eles lá. Então todos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus inaugurou o paraíso, levou o ladrão com ele e disse: aí está, eu falei que você estaria comigo hoje ainda. Veja que era naquele mesmo dia, antes de meia-noite, sexta-feira, Jesus já estava no paraíso, já tinha feito essa primeira tarefa, e agora ele inaugura o paraíso e coloca todo mundo lá. Aí, por exemplo, depois, Jesus foi para onde? Não existe noite aqui, não existe, lá é dia, dia sempre. Jesus ressuscitou os mortos que dormiram na fé do Deus de Abraão, na esperança dele vir. E agora Jesus inaugura o paraíso, coloca eles lá, o paraíso fica em cima. Porque quando a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, Jesus vai passar lá, pegar os que morreram em Cristo, ou seja, os que estão lá já, os que morreram nessa fé, e vai vir descer com eles, não na terra. Jesus não vai vir na terra, nós encontraremos com ele nos ares, mas os que morreram em Cristo vão primeiro. Por quê? Jesus já vai passar no paraíso, já desce um pouquinho com eles, e a gente encontra todo mundo ali para quê? Para a gente ir para o céu. Todo mundo vai inaugurar o céu juntos. O céu só tem os anjos, arcanjos, só está Deus, Jesus lá. O céu não tem nenhum ser humano, nenhuma pessoa está no céu, só os seres celestiais e Deus e o Filho. Então escute uma coisa, então Jesus ressuscita os mortos, cumprindo as suas promessas àqueles que morreram na fé sem ver, leva eles ao paraíso, e agora Jesus vai fazer a terceira coisa que ele precisa fazer, ele vai fazer. Então entenda, a primeira coisa está em Mateus 27, 52, 53, era o que Jesus estaria fazendo mais ou menos agora. Ele ressuscita os mortos, inaugura o paraíso, mostra todo mundo ali, ele fica um pouco no paraíso ainda com eles, né? Ele vai ver todo mundo, ele vai se apresentar: eu sou a semente da mulher, eu sou o profeta semelhante a você, e ele vai se apresentando a todos os profetas que falaram sobre ele, que profetizaram, e quando Jesus termina ali no paraíso, agora ele tem uma outra tarefa, que está agora, tá?
está no livro de Pedro. Vamos no livro de Pedro agora. A terceira coisa que Jesus fez está no livro de Pedro. 1 Pedro 3, 18 e 20. 1 Pedro 3, 18 e 20. Amém? Vamos lá então? Diz assim, ó: pois Cristo também foi crucificado uma só vez por todos os nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne. É o que eu disse lá atrás. A carne estava morta. A carne estava morta, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes, durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca apenas algumas pessoas, a saber, 8 almas foram salvas por meio das águas. Olhe bem aqui agora, aqui está outra revelação poderosa. Está dizendo que Jesus, depois que ressuscitou todo mundo, depois que ele inaugurou o paraíso, falou com todo mundo, nesse período que ele estava, o corpo dele estava na sepultura, da sexta-feira da sua morte até domingo da ressurreição, foi isso que aconteceu. Então, agora Jesus vai descer às partes mais baixas. Ele vai descer aonde? Ao povo antediluviano e vai pregar para eles. Como assim? Ele desceu aos antediluvianos, está aqui escrito, os quais na antiguidade foram rebeldes, durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Ou seja, os 120 anos que Noé construiu a arca e pregou, eles foram rebeldes, eles não quiseram dar ouvido, foram mortos pelas águas, foram afogados pelas águas. Então o que aconteceu? Jesus foi aonde estavam esses espíritos em prisões. Eles estavam presos. Sim, eles estavam aprisionados. Então Jesus foi lá pregar para eles. Não foi pregar arrependimento. Jesus foi para lá dizer para eles: vocês poderiam crer. A arca que Noé fez simbolizava eu para salvar o mundo. Quando vocês rejeitaram entrar na arca, você estava rejeitando entrar em mim, fazer parte da minha salvação, da salvação que o meu Pai enviou. Vocês rejeitaram a vida, vocês tiveram 120 anos, meu Pai teve paciência com vocês. Então ele foi lá, para quê? Para que os antediluvianos soubessem que eles não rejeitaram um pedaço de madeira, não, eles rejeitaram a salvação. E a salvação é Jesus. Por isso, quando a gente fala que hoje as pessoas não sabem o que estão fazendo, muitas vezes, acham que está rejeitando a igreja, está rejeitando o pastor, está rejeitando a própria salvação, está rejeitando Jesus, meu irmão. Está aqui, ó. Os quais, versículo 20, 3, 20, 1 Pedro, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca apenas 8 almas. Aí conta, só 8 pessoas. Só 8, vocês não quiseram dar crédito, vocês preferiram viver na orgia, na bagunça, na bebedeira, vocês não quiseram dar ouvidos a Deus, por isso vocês pereceram. E agora vocês vão sair daqui e vão para o inferno. Vão para lá para servir o Deus de vocês, vai estar com ele. Porque assim como Deus tirou o paraíso, tirou o povo daqui, colocou no paraíso, num lugar melhor, tirou eles do mundo dos mortos, que já era sofrimento. Olha que ladrão, olha que o rico falou: peça Lázaro para molhar o dedo e coisar, porque eu estou aqui nessas chamas em tormentos. Era onde essas pessoas já estavam em tormentos. Então eles estão aprisionadas lá, estão presas num lugar que nunca vão poder sair, só sairão para passar no juízo do trono branco e depois seguirão para o lago que arde com fogo e enxofre, que é a prisão eterna que Deus preparou para todos aqueles que rejeitam a sua salvação. Vocês estão entendendo? Então tá aqui, ó. Primeiro, Jesus ressuscitou todos os santos que morreram de Adão até o dia que Jesus estava aqui na terra, que ele ressuscitou. Segundo, ele levou todo mundo, inclusive o ladrão, ele levou para o paraíso, inaugurou o paraíso, que era o antigo jardim do Éden, que foi transportado daqui. Deus tirou da terra exatamente para que o homem não pudesse conseguir entrar no caminho, tanto que no período ele botou um querubim com a espada inflamada para que o homem não tivesse acesso. Tá? Então,
Todos estão no paraíso agora. Então Jesus já foi no paraíso, Jesus já inaugurou tudo, agora Jesus desceu os portões de lá, tá? Então, ele agora precisa fazer outra coisa. Tudo isso no período, tá? Tudo isso no período entre sexta e domingo pela manhã. E agora Jesus vai fazer a terceira coisa. Vocês se lembram? Vocês se lembram? Veja bem, teve um pequeno intervalo que antes, primeiro ele ressuscitou os mortos, inaugurou o paraíso, falou com todo mundo e tal. Depois ele desceu os espíritos em cadeias. E agora, o que ele ia fazer? Ele estava indo em direção ao céu, tá? No domingo da ressurreição, logo no iniciozinho, ele ressurge entre os mortos. Então, agora ele vai para a terceira coisa antes de mais nada. O que acontece? Jesus, antes, ele vai até o Pai. Ele tem que ir até o Pai ser glorificado. Sim, ele tinha que ir ao Pai. Porque então ele viria para a terra, daria restante das instruções e depois ele subiria para sempre. Mas antes, então o que aconteceu? Jesus, logo no iniciozinho que ele ressurgiu dos mortos, a primeira pessoa a ver ele foi Maria Madalena. E Jesus então se mostrou a ela e ele disse para ela assim: não me toque ainda, porque eu ainda não subi até o meu Pai. Então veja bem, ele teria que ir ao Pai para ser glorificado antes dele aparecer para todos os discípulos. Então o seu corpo ainda não tinha sido glorificado, ele ainda não tinha sido coroado pelo Pai. Agora a gente vai para a manhã da ressurreição. O que aconteceu antes de Jesus falar com todos os discípulos, amém? Então já viram os 3 eventos que aconteceram de sexta até domingo pela manhã, que esse é o último acontecimento antes dele se apresentar aos discípulos. Está em Salmos 24, eu quero que vocês leiam Salmo 24, do 7 até o 10. Salmos 24, do 7 até o 10. Vamos lá então, Salmo 24, do 7 até o 10. Então Jesus, ele vê que Maria está muito angustiada, então antes dele ir ao Pai, ele vai falar com Maria. E ele vira para Maria, e Maria vem tentar tocar nele, diz: não me toque ainda, porque eu ainda não subi ao Pai e não fui glorificado. E ele diz: mas vai até os meus irmãos, os teus irmãos, e a Pedro, e diz que nós encontraremos eles na Galileia. E ela vai depressa e vai dizer para os discípulos que Jesus está vivo. Ela viu Jesus, eles não acreditaram. Jesus não quis aparecer para eles, porque primeiro ele tinha que ir ao Pai. Ele apareceu para Maria porque ele tinha um apego a Maria, ele tinha um carinho com a Maria, porque a Maria tinha um carinho especial com o Senhor Jesus. Era uma discípula entregue totalmente ao serviço dele. A Maria amou Jesus como ninguém neste mundo amou. A Maria amou o Senhor Jesus. E ele simplesmente devolve esse amor para ela, ele aparece para ela e diz: não me toque ainda, porque eu não fui ao Pai. Ele não podia ter contato com nenhum ser humano até ir ao Pai e ser glorificado. Então, Salmos 24, vamos lá. Aqui já estamos na manhã da ressurreição, domingo pela manhã. Antes dele aparecer para os discípulos, ele teve que ir no céu. Olha o que está escrito: levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o eterno e poderoso e valente, Deus forte e bravo nas guerras. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, abram-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, este é o Rei da Glória. Estes salmos fala da glorificação de Jesus no céu depois da sua morte, depois que ele ressuscita, ele vem à terra, entra no seu corpo. Então ele precisa ir ao Pai para receber a glória eterna. A glória, ele tinha uma glória antes e depois ele recebeu uma outra glória. Ele disse: a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele tinha uma glória já grande, mas depois ele recebeu uma glória ainda maior. Então veja bem, Jesus sobe, e os discípulos estão na Galileia. Jesus sobe na manhã da ressurreição
ele sobe, ele ressuscita e sobe. E aqui, quando ele chega nos portões, os anjos que estão nos portões, controlando os portões da glória, eles gritam para o outro. Os que estão lá de fora gritam: abri as portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E quem está dentro diz: e quem é o Rei da Glória? E o de fora responde: é o Senhor poderoso na guerra. E então Jesus Cristo, ele se bate e os portões da glória se abrem, irmãos. E Jesus entra de céu adentro, aleluia. O céu agora está em festa, aleluia. O céu agora está em festa. A glória de Deus começa a invadir o coração de todas as miríades celestiais. E Jesus então é glorificado pelo Deus Pai. Jesus declara: eu declaro esta manhã que é o meu Filho Jesus Cristo, todo nome que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, se ajoelhe diante dele e confesse que ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai, aleluia. Jesus é glorificado, Jesus recebe todo o poder nos céus e na terra. Jesus recebeu todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, depois que Jesus é glorificado, é exaltado, há uma festa no céu de glória. Os anjos que estavam acostumados a ver Jesus e adorar ficaram um tempão sem Jesus no céu. Jesus era a estrela maior do céu e agora estava na terra, mas agora ele vem à terra, ele vem ao céu. Então agora, escute bem, agora ele desce. Mas ele desce glorificado, ele desce contendo todo o poder, e ele vira para os discípulos e diz: é-me dado. Ele já tinha passado pela coroação. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, aleluias. É esse Jesus que nós servimos, irmãos. É o Jesus que tem todo o poder. Ele não tem um pouco de poder, ele tem todo o poder. Ele tem poder sobre esse vírus maldito que está aí, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre o inferno, sobre os demônios, ele tem poder sobre todos os mundos, visíveis e invisíveis. É esse Jesus que nós servimos, aleluia. Oh glórias, é esse Cristo que nós servimos, aleluia, bendito seja o seu nome. Então agora Jesus vai direto para Galileia. Jesus vai direto para Galileia. As portas estão fechadas porque os discípulos estão amedrontados, com medo de serem pegos por retaliações por andar com Jesus. Jesus vê a porta fechada e Jesus entra com a porta fechada mesmo. Ele entrou pelas paredes, ele entrou. Ou seja, o corpo glorificado de Jesus, agora ele não era um ser humano, ele não era humano agora ele era o Filho de Deus glorificado. Parede nada pode deter, por isso que ele disse: eu tenho todo o poder no céu e na terra. Irmãos, uma parede, um portão não pode parar Jesus. Não pode parar Jesus. Um diagnóstico não pode parar Jesus. Um problema não pode parar. Nada pode parar Jesus, irmãos. Entenda isso, bota isso na sua cabeça. Nada pode parar Jesus, aleluia. Então Jesus entra de porta dentro, os discípulos ficam preocupados que a porta está fechada. E Jesus então levanta as mãos e diz: Pai, seja com todos vocês. E ele vai direto em um problema que estava lá, chamado Tomé. Ele vai direto em Tomé e diz: Tomé, veja, sou eu mesmo, pode tocar o seu dedo. Ninguém falou para Jesus o que Tomé falou. Jesus sabia. Toca aqui, sou eu mesmo. Fantasma não tem carne e não tem ossos. Toque aqui, sou eu mesmo. Tomé cai de joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus vira para ele e fala assim: porque você viu, você crê. Felizes são aqueles que não viram e creram. Eu sou feliz, irmãos, vocês são felizes também. Nós somos bem-aventurados porque nós não vimos como eles viram e nós acreditamos. Aleluias. E Jesus então mostra para os discípulos. Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. Jesus agora vai em direção a Betânia, dá as últimas instruções. Jesus ainda ficou aqui uns dias andando. E depois Jesus chega o período de ir embora. Jesus sobe. E eles veem Jesus subindo. Antes de subir, Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, se beber coisa mortífera não fará dano algum. Amém? Colocarão nos doentes, ficarão curados, falarão novas línguas. Amém? Ele
está ali, fala isso com os discípulos e acaba de dar as últimas instruções. Jesus agora está voltando para a glória do Pai. E sabe para onde ele foi? Sabe para onde ele foi? Ele subiu, como diz Efésios 2:6, e se assentou à destra do Deus Pai e nos assentou juntamente com ele. Aleluia! Esse é o nosso lugar agora, ao lado deste Cristo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quem pode dar glória a Jesus aí, porque ele está vivo e agora viverá para sempre. Aleluia! Glória ao Rei Jesus. Mesmo no período da morte e ressurreição, Jesus Cristo estava em pleno exercício do ministério que o Pai lhe confiou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então veja bem, foi muito interessante porque eu nunca tinha visto. O Espírito Santo falou comigo essa tarde sobre isso e eu fiquei meditando, por isso até que eu demorou um pouquinho para a gente começar, uns 5 minutinhos antes, depois, porque eu estava aqui colocando os pensamentos em ordem, separando os textos. Então escute, isso que Jesus estava fazendo no sábado à noite aqui. Lá é sempre. Jesus Cristo certamente estava pregando aos espíritos em cadeias. Jesus estava pregando para aquele povo rebelde do dilúvio, dizendo que eles tinham tudo nas mãos e eles simplesmente não acreditaram que Deus existe, que Deus iria destruir a terra. Ele fez como prometido. Então escute, irmãos, é esse Jesus que nós vamos celebrar amanhã cedo. É essa Santa Ceia, com base nisso tudo, é essa Santa Ceia que nós vamos estar ceando amanhã pela manhã, um Cristo ressurreto. Amanhã da ressurreição foi amanhã da coroação de Jesus, foi amanhã que o Pai deu a ele todo o poder nos céus e na terra, e ele deu para a sua igreja. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Escrevam glória a Deus bem forte aí. Exalte o nome desse Deus, porque ele é maravilhoso em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Então, irmãos, primeira coisa que Jesus fez depois que morreu, nunca mais vocês vão esquecer isso, porque eu não vou esquecer nunca mais. A primeira coisa que aconteceu no período entre a morte e ressurreição, Jesus ressuscitou os mortos que morreram em Cristo, morreram os santos que morreram de Adão até o dia que ele estava aqui na terra. Depois ele levou eles ao paraíso, transportou eles para o paraíso, por isso que a terra tremeu tudo. Eu acredito que Jesus estava levando o paraíso para a glória eterna, ele estava soltando o paraíso daqui. É maravilhoso demais. Tinha que ficar vestígio como ficou, tinha que ter barulho para que todo mundo soubesse. Deus não fez nada escondido, aleluia. Deus é tremendo, a palavra dele é gloriosa em nossas vidas, amém? Então ele ressuscitou os mortos, ele inaugurou, levou o paraíso, subiu o paraíso, ele inaugurou o paraíso com todo mundo. Depois ele desce aos mortos antediluvianos. Depois que ele termina com os antediluvianos, então ele sobe no dia da ressurreição, ele sobe em direção à glória eterna, e depois ele desce aqui para dar instruções finais, já glorificado. Bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Espero que vocês tenham sido edificados com essa palavra. Eu fui muito edificado. Eu andei alguns quilômetros na fé hoje. Pela fé eu andei alguns quilômetros hoje com essa palavra. Que vocês possam ouvir de novo, receber de novo, guardar essa palavra e entender que o Cristo que a gente serve, ele está à destra do Deus Pai e ele é sempre glorificado. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, nesta noite de sábado, aonde o Senhor Jesus estava pregando aos espíritos em cadeias, e já na manhã seguinte ele iria ao Pai, ser glorificado, e depois ele viria para a terra já ressurreto, para glorificar o nome do seu Pai. Amém? E para dar garantia à sua igreja que ele é Deus para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso. A palavra de Deus é um alimento maravilhoso para nossas vidas, tá bom? Mande isso para quem você quiser, para quem precisa de uma palavra de força, de ânimo, mande, amém? Separa um pedacinho, mande para alguém, faça alguma coisa, leve Jesus às pessoas, porque elas precisam de Jesus, tá bom? Jesus é maravilhoso e morreu para salvar todos nós, tá bom, irmãos? Então, ficamos aqui, fica só um lembrete aqui para a gente terminar a nossa live de hoje.
amanhã, de 8h30 às 9h30. Quem não pôde ainda pegar o seu kit de Santa Ceia, vá na igreja. Eu vou estar lá amanhã, de 8h30 em diante, tá? De 8h30 às 9h30. 9h30 a porta vai estar fechada, porque 10 horas em ponto nós vamos iniciar a nossa live, tá? A nossa Páscoa de Santa Ceia de Páscoa, lá da igreja, junto com todos, com vocês em casa, e eu com o Ministério do Louvor ali na nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Vai ser diretamente da igreja, tá bom, irmãos? Então, fique assim, que Deus abençoe vocês, rica, abundante e grandemente, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e exaltar o nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso grande Pai, meu Deus, que palavra maravilhosa. Pai, nunca tínhamos parado para pensar o que aconteceu no período da morte de Jesus até o período da ressurreição. O que Jesus ficou fazendo nesse período? Aí está, a tua palavra fala tudo isso. A tua palavra esclarece tudo isso. E nós estamos aqui, Pai, exaltando o teu nome. Pai, abençoa a nossa Santa Ceia de Páscoa, amanhã pela manhã, que a tua presença, como se fez presente aqui, Pai, nessa live, grandemente, falando da ressurreição do seu Filho e da obra magnífica que ele fez nessa terra. Pai, leva em paz, então, leva essa palavra ao coração daqueles que precisam, dos necessitados, cura os doentes. Pai, nós cremos num Cristo ressurreto, um Cristo poderoso que pode fazer tudo infinitamente mais. Assim, Pai, eu abençoo todo o teu povo, a tua igreja, todos que pacientemente ficaram comigo ouvindo a tua palavra. Assim eu abençoo a todos no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, rica e abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Amém? Um forte abraço do pastor Heraldo e da sua família para todos vocês. Fiquem na doce e santa paz do Senhor Jesus. Amém? E até amanhã, às 10 horas, na live, a nossa Santa Ceia de Páscoa, em nome do Senhor Jesus.